voltando às nossas aulas sobre Estados Nacionais modernos, falei para vocês da formação dos Estados Nacionais modernos, do surgimento. O apoio da burguesia foi fundamental para a formação desses Estados Nacionais modernos, como vocês viram. Os Estados Nacionais modernos que se caracterizam, né? A gente vai falar mais de características dos Estados Nacionais modernos. A gente vai entrar na questão dos Estados Nacionais modernos e nós vamos comentar bastante sobre as características deles, até do mercantilismo. Mas as características principais dos Estados Nacionais modernos: você teve a centralização do poder pelo rei, você tem a formação do exército permanente, você tem o desenvolvimento de uma burocracia, toda uma forma de administração para até conseguir arrecadar os impostos, e você tem uma arrecadação de impostos. O rei centralizou o poder, tomou essas medidas, dessa forma ele conseguia se manter no poder, tá bom? O primeiro estado a se formar, é considerado o primeiro estado a se formar na Europa Ocidental, foi Portugal. Portugal foi o primeiro país a se formar, vamos colocar desta forma, na Europa Ocidental. Portugal, ele teve o seu poder centralizado com vamos dizer ali, guerreiro, né, a gente pode colocar dessa forma, ou um soldado chamado Dom Afonso Henriques. Comentando um pouquinho, e essa história vai servir também para a gente falar um pouquinho também depois da centralização da Espanha. A Península Ibérica, né, a pontinha ali da Europa, né, o extremo oeste da Europa, a Península Ibérica, formada por dois países, Portugal e Espanha hoje. Península, uma porção de terra que adentra o mar, ou nesse caso o oceano. A Península Ibérica, ela durante muito tempo, e nós falamos em outros momentos, durante muito tempo, a Península Ibérica ela foi ocupada pelos árabes, que na Europa eles chamavam, né, ali naquela região da Península Ibérica, eles chamavam de mouros. Então os mouros, eles invadiram, através do norte da África, eles invadiram a Península Ibérica e ficaram lá durante muito tempo. Nós comentamos isso quando nós falamos até de Carlos Magno, que conseguiu, ele conseguiu, vamos dizer ali, até segurar de certa forma o avanço dos árabes. Carlos Martel também, antes do Carlos Magno e tal. Mas os mouros eles ocuparam a Península Ibérica durante muito tempo. Com o passar do tempo, os europeus, ali você tinha 4 reinos que eram reinos principais ali, Leão, Castela, Navarra e Aragão. Com o tempo, esses reinos conseguem se organizar, aos poucos conseguem se organizar, e eles vão empurrando, vamos por dizer assim, os mouros /árabes, vão empurrando os mouros em direção ao sul. Justamente o local por onde eles tinham entrado. Eles entraram na Península Ibérica através do Estreito de Gibraltar, que eu já havia falado para vocês. Gibraltar vem do árabe Gibraltarique, que foi o primeiro cara a cruzar o estreito. E aí ele colocou o nome dele lá, no Estreito de Gibraltar. Os árabes invadiram então pelo norte da África, atravessaram o Estreito de Gibraltar e eles ocuparam a Península Ibérica. Com o passar do tempo, esses reinos se organizaram, os reinos que eu falei para vocês, Leão, Castela, Navarra, Aragão, eles se organizaram e eles vão empurrando os árabes, mas isso, pessoal, muito tempo, viu? Eles vão empurrando os árabes em direção ao sul. O norte vai se livrar dos árabes, do domínio árabe, e aos poucos eles vão empurrando. Essa guerra é chamada até de expulsão dos mouros árabes ali. Essa guerra é chamada Guerra de Reconquista. E aí eu coloquei para vocês lá nos pontinhos do slide, olha lá, para expulsar os mouros, Dom Afonso IV pede ajuda a 2 cavaleiros. O Dom Afonso era do reino de Leão e Castela. O Dom Afonso IV ele pede ajuda de 2 cavaleiros na época. Um era chamado Dom Raimundo e o outro chamado Dom Henrique. Ele pediu ajuda dos dois, porque os dois tinham, vamos dizer assim, habilidade como soldados muito grande. Naquela época você tinha muitos nobres, que eles eram treinados para a guerra. E esses 2 cavaleiros foram chamados, o Dom Afonso IV chamou esses 2 cavaleiros, Dom Raimundo e Dom Henrique, falou: pô, se vocês me ajudarem a expulsar os mouros da Península Ibérica, né, da nossa região, posteriormente eu vou dar para vocês uma indenização. E realmente isso aconteceu. O Dom Raimundo e Dom Henrique, os dois, eles conseguiram ajudar a expulsar os mouros do reino de Leão e Castela.
o Dom Raimundo e o Dom Henrique ajudaram a expulsar então os mouros árabes dos dois reinos, né, o reino de Leão e Castela. Como eles realmente fizeram aquilo que eles haviam prometido, os dois cavaleiros, Dom Afonso IV, que era o rei de Leão e Castela, o Dom Afonso IV, deu para Dom Raimundo a Gália, que hoje é a França, deu a Gália para Dom Raimundo. Olha, você me ajudou a reconquistar o meu reino, então Dom Raimundo está aqui para você, terras, que correspondia a Gália, corresponde onde hoje é a França, grande parte da França. Então Dom Raimundo recebeu a Gália e recebeu também uma filha de Dom Afonso, para estabelecimento de laços. Olha, você também recebe a minha filha, se case com ela, e aí se estabelece laços. O Dom Henrique, que também ajudou na reconquista do reino, né, de Dom Afonso IV, Dom Henrique recebeu o condado portucalense e também recebeu uma outra filha de Dom Afonso Henrique. Desculpa, de Dom Afonso IV. Dom Henrique, então, recebe o condado portucalense e recebe uma filha de Dom Afonso IV. Beleza, cada um vai para o seu lado. Só que Dom Henrique, nesse caso, ele se torna vassalo de Dom Afonso IV. Dom Henrique se torna vassalo de Dom Afonso IV. Afinal, recebeu umas terras de Dom Afonso e tinha uma ligação, porque era casado com a filha de Dom Afonso IV também. Com o passar do tempo, o Dom Henrique teve um filho com a filha de Dom Afonso IV, a Dona Maria. Esse filho de Dom Henrique, que era lá o cara que era o rei, vamos dizer assim, do condado portucalense, o filho dele, com a filha de Dom Afonso, recebeu o nome de Dom Afonso Henriques. Espero que eu não esteja confundindo muito vocês, mas Dom Henrique, que era vassalo de Dom Afonso, casado com a filha de Dom Afonso, teve um filho com a filha de Dom Afonso. Esse filho se chamou Dom Afonso Henriques, homenagem ao avô Afonso e homenagem ao pai Henrique. Então, Dom Afonso Henriques. E foi justamente o Dom Afonso Henriques, depois de já crescido, né, já um soldado formado, Dom Afonso Henriques, ele rompeu os laços com o reino de Leão e Castela, proclamando a independência de Portugal, ano 1139. Dom Afonso Henriques, então, que era filho de Dom Henrique, neto de Dom Afonso IV, rei de Leão e Castela, o Dom Afonso Henriques, ele vai proclamar a independência do condado portucalense, que passou a se chamar Portugal. Além de proclamar a independência de Portugal, ele estende também, vamos dizer assim, os domínios de Portugal, que foi além do Rio Tejo. É importante dizer que nessa época ainda você tinha mouros árabes na Península Ibérica, só que eles ficavam mais ao sul. Por exemplo, no sul de Portugal, onde hoje, né, o sul de Portugal se chama Algarve. O Algarve, a palavra Algarve vem do árabe, Algarve, Albufeira, né, vem na realidade da língua árabe. Então tá lá. O Dom Afonso Henriques, então, ele conseguiu centralizar o poder e ele conseguiu proclamar a independência do condado portucalense, fundando então Portugal, o primeiro país da Europa Ocidental. Ano 1139, ele então, Dom Afonso Henriques, ele funda a dinastia de Borgonha. Mas o que é dinastia? A família que vai reinar o determinado país. Então, depois de Dom Afonso Henriques, vocês vão ter ali os seus filhos, seus netos, que vão governar todos Borgonha. Todos da família Borgonha. Olha lá. Só que aí o que acontece? Com a morte do último rei de Borgonha, iniciou-se uma crise sucessória. O que aconteceu? Morreu o último rei de Borgonha. Quando morreu o último rei de Borgonha, ele não havia deixado filhos, ele não havia deixado sucessores. E aí começa uma briga pelo trono de Portugal. Portugal, na realidade, ela conquistou a independência em 1139, mas ainda tinha muitas ligações, vamos dizer, com as regiões próximas ali, com os reinos próximos, Leão, Castela, Navarra, né? Tinha muitas ligações ali. Então, quando morreu o último rei de Borgonha, da família Borgonha, se não me engano, Henrique, também, né? Assim, ele morreu e ele não deixou herdeiros. Como ele não deixou herdeiros, começa uma briga, né, pela sucessão. E aí, dentro dessa sucessão, quem tinha direito a essa sucessão era uma determinada pessoa de Castela, que era também, vamos dizer ali, parente do rei que havia morrido, e tinha também o Dom João, que era de Portugal. Só que Dom João era, vamos dizer, o segundo
filho, né, do antigo rei. E era um filho de outra mãe, na realidade era um filho bastardo. Só que a burguesia portuguesa não queria, por exemplo, que esse descendente de Castela assumisse o trono português, porque aí a burguesia poderia ter prejuízos. Então a burguesia apoiou o filho bastardo, o Dom João, que era português, para assumir o trono. Dom João, então, assume o trono, esse Dom João I, que ele era filho bastardo do rei, que também havia sido pai do rei que tinha acabado de morrer ali. Esse Dom João era, desculpe, filho bastardo e tinha outro nome, mas ele foi apoiado pela burguesia e ele consegue assumir o trono português depois de uma guerra contra, né, o descendente de Castela. Depois de uma guerra, Dom João vence com o apoio da burguesia, ele vence essa guerra e depois de 2 anos de guerra, ele acaba assumindo o trono de Portugal, e ele assume o trono de Portugal com o título de Dom João I, e ele é da dinastia, ele inicia então a dinastia de Aves, 1385. O Dom João, ele foi fundamental para o que viria a ser depois a chamada expansão marítima. Ele seria fundamental, posteriormente, para o que nós vamos chamar de expansão marítima. 1385. É marcada a expansão marítima com a tomada da cidade de Ceuta em 1315, ou seja, 30 anos depois. Mas por que Dom João foi tão importante assim para aquele processo de expansão marítima? O Dom João foi importante porque ele, vamos dizer, ele fortaleceu o comércio português, ele acabou desenvolvendo a parte náutica portuguesa, e acabou com esse fortalecimento do comércio e a parte náutica, ele acabou, vamos dizer assim, até incentivando as navegações. Lá, Dom João apoiou a burguesia, selando uma aliança muito forte, né? A coroa e a burguesia acabaram tendo uma aliança muito forte, a burguesia apoiou Dom João totalmente, essa aliança trouxe grandes frutos para Portugal, no caso, os grandes frutos foram as grandes navegações. O que são as grandes navegações? Só para a gente relembrar, a busca de Portugal por um novo caminho para as Índias, porque se Portugal conseguisse chegar às Índias, Portugal teria então, vamos dizer assim, acesso às especiarias, cravo, canela, pimenta do reino, seda, porcelana, noz moscada, produtos que eram extremamente valorizados na Europa. Então Dom João foi um rei fundamental para o desenvolvimento comercial, náutico de Portugal. Esse período das grandes navegações, ele vai ter o início com Dom João, é Dom João que vai promover tudo isso. Eu sei que pareceu complicado ali, você não precisa ficar, vamos dizer assim, você não precisa ficar desesperado com essa preocupação aí de entender melhor ali quem que era descendente de qual lugar, mas aqui você já tem uma ideia quem que vai começar as grandes navegações, como se deu a centralização do poder. No próximo bloco a gente comenta um pouquinho mais dos estados nacionais modernos. Até o próximo bloco.